Amados, quantas bênçãos nós pudemos ouvir até agora, tanto da irmã Marilda, que fez aqui os avisos e comentários importantes sobre a Escritura, como do pastor Alex, nosso querido irmão, que nos traz notícias boas e alegres, novidades importantes para a nossa alma. Nós gostaríamos que os irmãos fossem ao livro de Zacarias, no capítulo 13. Quando Jesus veio a este mundo e sofreu todo o desprezo e acabou sendo levado àquela cruz para morrer pelos nossos pecados, houve e ainda há nos nossos dias quem se escandalize, mas a palavra do Senhor, já desde os tempos antes de Cristo, já falava dele e das aflições que ele teria de sofrer. Eu queria que nesse capítulo aqui, no capítulo 13, nós pudéssemos fazer uma introdução. Hoje nós vamos seguir com Daniel, mas aqui no capítulo 13 de Zacarias, a partir do versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere ao pastor e as ovelhas se espalharão. Mas volverei a minha mão sobre os pequenos. A palavra está se referindo aqui a Jesus. A palavra está nos esclarecendo que a espada que veio sobre ele foi uma ordem de Deus para a nossa salvação. A cruz não é motivo de escândalo para nós, mas é motivo de glória, porque por meio dela nós rompemos o círculo do pecado. Aqui estávamos presos. Círculo de condenação, de morte, que nos trazia sofrimento e dores. Mas as ovelhas seriam espalhadas. E se espalharam mesmo por toda a terra, mas o Senhor diz: a minha mão se moverá para ajuntá-las de novo. Sobre aqueles que são os pequenos. Quer dizer, o povo de Deus não está no meio das classes abastadas, dos poderosos, dos doutos. O povo de Deus é um povo pequeno, um povo simples, um pequeno rebanho, diria o Senhor. E nós precisamos hoje nos situar dentro desse rebanho, como ovelhas do pasto do Senhor. Ou não somos ovelhas? Ou estamos na igreja apenas para aliviar o peso da nossa consciência, enfeitando bancos da igreja. A mesma palavra, ela diz assim: acontecerá em toda a terra, diz o Senhor,
Ele está se referindo aqui a este movimento de Deus, da mão de Deus, para juntar o seu povo, os pequeninos, aqueles que não têm importância nenhuma para o mundo, que são desprezados pelo mundo. Esta mesma palavra, quando ela fala deste movimento, deste chamado, a palavra diz que acontecerá em toda a terra, diz o Senhor que 2 partes delas serão extirpadas e expirarão. Ele está falando aqui de muita gente que vai ser levada embora pela morte. 2 partes da terra acontecerá em todo o planeta. Ele não está falando aqui de Israel ou de alguma nação circunvizinha. Ele está dizendo aqui, acontecerá em toda a terra, diz o Senhor. A terceira parte que sobrar, eu farei esta parte passar pelo fogo, como se ela estivesse sendo purificada. Irmãos, algumas pessoas têm medo da palavra de Deus porque ela traz um peso enorme de responsabilidades. Aonde nós precisamos acordar para a realidade de que nós somos o povo escolhido. Onde nós precisamos deixar de servir ao mundo e de sonhar com as glórias do mundo para sonhar com Deus e com as suas promessas. Será que nós fazemos isso? Temos mesmo a coragem de mudar a nossa vida a ponto de deixar para trás todos os velhos conceitos que nós aprendemos, relacionados com religião, com fé, com igreja? Eu farei passar essa terceira parte pelo fogo, como se eu estivesse purificando esta parte, do mesmo modo como se purifica a prata, e vou prová-la como se prova o ouro. Então não vai ser fácil, irmãos. Até bem pouco tempo, nós nem sabíamos que estas coisas existiam. Sabe por quê? Porque os sacerdotes, nem eles sabem que essas coisas existem, porque eles não conhecem a Escritura Sagrada. Essa é a verdade. Querem saber a causa? Porque a igreja cristã é constituída de gentios. E os gentios são almas que não estão ainda em condições de entender a profundidade dos ensinamentos que estão nas Sagradas Escrituras. Tanto não conhecem que não falam disso para as pessoas, e nós estamos na iminência de haver uma tragédia no planeta, e as pessoas entrarem em desespero, e tirarem as suas vidas, e se perderem ao ver todas as coisas que estão à sua volta dissolverem. Estamos na iminência de acontecimentos graves no planeta, e esses sacerdotes, eles não falam dessas coisas, porque eles não conhecem essas coisas, que estão escritas aqui há muito tempo atrás, mesmo antes de Cristo. Mas nós somos ovelhas do pasto do Senhor, irmãos. Nós somos um povo que não temos medo de receber de Deus a revelação da verdade, que está na Escritura Sagrada. Pode acontecer uma tragédia no planeta, irmãos. Isso significa que nós podemos perder todas as coisas materiais que nós temos. E perder pessoas que nós achamos que nós amamos. Nossos parentes, filhos, mulher, esposa, os nossos bens, os nossos títulos, essas coisas todas podem perder o sentido de uma hora para outra, em face de uma tragédia que está para vir sobre o mundo, por causas que a igreja cristã desconhece. A causa é desconhecida, embora os efeitos estão escritos aqui, eles costumam falar desses efeitos nos seus discursos e pregações e teses que eles formulam a respeito do fim dos tempos. Mas é muito mais grave do que nós podemos supor, porque o que sobrar na terra vai passar por um tempo de muito sofrimento, como diz esta palavra. E ela encerra dizendo assim: essa terceira parte invocará o meu nome, e eu a ouvirei,
e direi: é o meu povo. E ela reconhecerá: o Senhor é o meu Deus. Amém. Por que nós estamos falando dessas coisas, irmãos? Porque a situação é grave. É grave. Nós estamos vendo as coisas acontecerem à nossa volta e estamos nos habituando ao crime, estamos nos habituando à prostituição, estamos habituando às coisas erradas, como se tudo fizesse parte de uma normalidade que é ensinada pela televisão, pelos meios de comunicação. Parece tudo normal. Os assassinatos, o prostíbulo, a inversão dos valores, as leis que estão sendo estabelecidas, promovendo a iniquidade, para dar liberdade para as pessoas fazerem das suas vidas o que bem entendem, nem elas sabem o que estão fazendo, porque pensam que vão morrer. Os sacerdotes continuam calados, irmãos. Não sabem direito o que está acontecendo. Está acontecendo uma coisa grave. O comportamento da sociedade está sendo alterado em todo o planeta. Os sentimentos estão esfriando por causa de alguma coisa que é invisível, é espiritual. As pessoas não sabem o que está acontecendo. E nós vamos ver os crimes se multiplicarem, atentados se multiplicarem, guerras, revoluções e desgraças de toda a ordem. Nós temos que ter essa consciência. Se a gente não tiver essa consciência aqui, irmãos, se nós não entendermos que nós somos o povo de Deus, que a nossa história está escrita no livro santo há muito tempo, que nós não nascemos ontem, que nós somos almas velhas, que estamos aqui vivendo uma experiência com Deus, que nós temos dado ouvidos ao mundo, excessivamente dando ouvido a essa humanidade, a esse mundo doido que está aí fora, de consumismo, de prazeres e de bobagens que eles inventaram para ocupar nossa mente. Se a gente não entender que nós estamos servindo mais ao mundo do que a Deus, nós corremos o risco de ser arrastados com as duas partes que vão ser extirpadas da face da terra. Esse é o problema. Que ninguém fala. Por quê? Porque continuamos servindo o mundo. Falamos de Deus na igreja, mas lá fora nós vivemos como vive todo mundo. Nós vamos no lugar que as pessoas vão, nós bebemos a bebida que eles bebem, comemos a comida que eles comem, usamos as roupas que eles usam, vamos nos mesmos lugares que eles frequentam. Ué, nós somos como eles. Por quê? Porque ninguém ainda nos avisou que isso vai levar para o abismo duas partes da população mundial. Pastor, mas o senhor deve estar brincando. Não, eu não estou brincando. A palavra de Deus, ela se sustenta na revelação que foi feita em muitos períodos da história bíblica. Em todos esses períodos, nós temos esta mesma imagem de uma situação trágica que pode acontecer no mundo de uma hora para outra e que nós suspeitamos que pode ser na nossa época, irmãos, por várias razões que não cabe aqui a gente comentar. Então temos que acordar de uma vez por todas. Ah, pastor, mas o senhor está falando contra a igreja? Eu não estou falando contra a igreja. Eu estou falando que a igreja é imatura. Eu estou dizendo que tem muita gente que não sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque os pastores criaram suas teorias sobre o fim do mundo. Os teólogos, que são todos gentios, não são gente ligada à raiz do povo santo. E por isso formularam teorias que não explicam nada. Irracionais. Que a ciência não tem qualquer interesse. Aliás, a ciência não se interessa pela Bíblia, por culpa dos gentios, que criaram irracionalidades em torno da Escritura. Nós estudamos hoje o Gênesis, capítulo 1, trata da criação do universo. Uma maravilha, irmãos. Uma maravilha, em consonância com a ciência, com os conhecimentos científicos. Maravilhoso. Mas graças ao que normalmente as pessoas falam sobre o que é a Bíblia, a ciência não quer nem saber da Escritura Sagrada. Mas nós temos tido a bênção de receber
o ensinamento do Senhor e compreender os ensinamentos do Senhor com toda a sua profundidade, com toda a sua consequência. A gente precisa entender de uma vez por todas que nós somos um povo separado. Aliás, o apóstolo Paulo levou para a igreja cristã esse mesmo pensamento. Nós somos santos. Sabe o que é santo? O que foi que eles inventaram que é santo? Uma pessoa incomum, que depois de viver uma vida de dedicação aos pobres, etc. e tal, depois é canonizado e se transforma em alguém que é adorado pelos crentes. Amém? Aleluia. Irmãos, não está aqui na Escritura. Santo quer dizer separado. Assim devem ser os cristãos, separados do mundo. Não é viver enterrado pescoço no mundo, não, irmãos. Não é viver lá dentro do mundo, não, como vive muita gente. É necessário que a gente se separe do mundo, ou nós corremos o risco de ser levado com essas duas partes, que vão ser extirpadas da terra. Amém. Vamos em Daniel. Capítulo 2. Como nós afirmamos aqui na última assembleia, é importante falarmos sobre a vida de Daniel e quando o povo de Deus esteve cativo na Babilônia. Porque essa tal de Babilônia, lá do Nabucodonosor, o grande rei, é muito parecida com a Babilônia dos nossos dias. E essa terra prostituída que nós temos aí, cheia de prazeres e glórias, e fama, e poder, é chamada na profecia de a Grande Babilônia. Porque essa aqui onde o Daniel teve foi a pequena Babilônia. Seguindo com a vida aqui do Daniel, ele esteve diante de uma situação bastante incomum, em que o rei teve um sonho, e era um sonho terrível. Esse sonho incomodou ele profundamente. Acho que devia ser pior do que os nossos piores pesadelos. E ele mandou chamar os magos para interpretar o sonho. Esse capítulo 2 aqui trata desta passagem. Eu peço que os irmãos acompanhem comigo. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve sonhos. O seu espírito ficou perturbado. E ele não conseguia mais dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. Ele chamou o pessoal que tinha conhecimento da interpretação de sonhos. Até hoje tem essa gente aí fora, não é? Até hoje tem gente que interpreta sonho. Não é que não é possível, não. É possível sim. Tanto que essas pessoas aqui foram chamadas pelo rei para interpretar o sonho dele, que estava perturbando o seu espírito. O rei disse para o pessoal assim que eles entrou na sala. Versículo 3. Eu tive um sonho, e para saber o sonho está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Era uma forma de cumprimentar a majestade. Dize a nós o teu sonho, e nós daremos a interpretação. Respondeu o rei, versículo 5, e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Quer dizer, eu me esqueci do que eu sonhei. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados.
e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Então, o rei, em vez de falar que ele tinha sonhado, ele disse: olha, eu esqueci. Preciso que vocês me falem o sonho e interprete para mim. Aí os astrólogos ficaram meio sem jeito, né? Porque se você fosse um interpretador de sonho e alguém contasse um sonho para você, você poderia formular lá uma explicação e tudo mais. E aí passaria um tempo e tal, não iria acontecer aquilo, mas pelo menos você conseguiu se sair da situação embaraçosa. Aqui o rei criou uma situação terrível para os interpretadores. Ele diz: olha, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e o que significa. Daí o negócio ficou zangado para o lado dos interpretadores lá, né? Dos adivinhos. Diz: olha, se vocês não interpretar, não disser o sonho, eu vou acabar com a casa de vocês, com a vida de vocês, com a família de vocês. Esse Nabucodonosor era um cara super bacana, legal, destruía tudo que ele achava pela frente. Malvado, terrível. Mas se vocês me contar o sonho, interpretá-lo, vocês vão receber de mim dádivas, recompensas e grande honra. Aí eles responderam assim para o rei: olha, o senhor diz para nós o sonho, e nós daremos a interpretação, versículo 7. E o rei respondeu: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Foi a pior coisa que o rei pôde fazer com os pobres dos adivinhos. O sujeito tinha que adivinhar o sonho e falar a interpretação ainda. Os caldeus, que eram grandes adivinhos, versículo 10, na presença do rei, disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há grande ou dominador que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer, está nos pedindo, é difícil. Ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Olha só como esse Nabucodonosor era terrível. Mandou matar todo mundo. Não é que ninguém adivinha meu sonho, nem a sua interpretação. Fez um decreto e mandou que fossem mortos todos os sábios da Babilônia. Inclusive o próprio Daniel, que já havia servido ele no capítulo anterior. E saiu o decreto, versículo 13, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então, Daniel falou de maneira prudente ao capitão da guarda, o Arioque, que tinha saído para matar os sábios. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso para o Daniel. Daniel perguntou: por que o rei mandou matar os sábios? Daniel não sabia dessa história do sonho do rei. Aí o Arioque explicou para ele, né, que era o capitão encarregado da matança dos pobres adivinhos. Daniel entrou e pediu ao rei um tempo para que pudesse dar a interpretação. Versículo 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros.
para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão que ele teve durante a noite. E assim ele louvou o Deus do céu por esta revelação. Versículo 20. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos, as estações, remove os reis, estabelece os reis, dá sabedoria ao sábio e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste entender o assunto do rei. Por isso Daniel foi ter de novo com o chefe da guarda, o Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, que foi colocado lá na Babilônia: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei deseja saber, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Então veja lá a que se refere o sonho. Deus fez saber ao rei o que há de acontecer nos últimos dias. Nós conhecemos que o profeta Daniel profetizou a respeito do fim do mundo. E Jesus, lá no sermão profético, Mateus capítulo 24, ele fala da profecia de Daniel. Então, o fim do mundo está ligado ao Daniel e à Babilônia. Por isso, ele falou: olha, esse sonho tem a ver com o que vai acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes, a partir do versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois desse tempo. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Então veja bem, ele disse assim: olha como é que o profeta se coloca diante de uma situação em que Deus revelou a ele algo que não havia sido revelado a ninguém. Ele diz: olha, não há em mim sabedoria maior do que nas outras pessoas. Deus quis revelar a mim esta palavra para que você pudesse entender os teus pensamentos e as coisas que estão aí dentro do seu coração.
Versículo 31, acompanha comigo. Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua. E esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou, os espalhou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua, ela se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Amém. Os irmãos já ouviram falar que Cristo é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Quem eram os edificadores? Os judeus. Cristo é a principal pedra. Em muitas passagens do Evangelho, nós reconhecemos essa pedra como o Senhor. Sobre quem ela cair, a pessoa será destruída. Esta estátua que este rei viu no seu sonho, nós vamos ver aqui a interpretação, representava os grandes reinos da terra. O que é um reino? Por exemplo, vivemos hoje num tempo em que os Estados Unidos é um grande reino no planeta. Ele é o maior reino que existe na terra. Um império que exerce influência na vida de todas as nações e povos. Os irmãos acham que os Estados Unidos exercem influência na nossa vida? Bastante. O nome dos nossos filhos, os nossos negócios, as nossas empresas, os carros que nós temos e andamos nele para cima e para baixo, os aparelhos que estão na nossa casa, que nós recebemos a televisão, todas essas coisas têm a marca do império. Nós somos influenciados na nossa maneira de se conduzir pelos filmes que são produzidos no império. As grandes agências de publicidade têm influência do império. Nós ouvimos música do império sem entender coisa nenhuma. Não é verdade, irmãos? Nós ficamos escutando música americana, aquele nhanhanhã, nhanhanhã, e a gente dança o negócio para cima e para baixo sem saber o que eles estão falando. Eu estou falando alguma inverdade? Até que ponto o nosso ser é influenciado pela vida do império? Quando a gente vai viajar, onde é que a gente vai? Na Disney, né? Lá vamos levar nossas crianças para a Disney, para conhecer a Disneylândia. Desde quando Disney vem fazendo os seus filmes para influenciar as nossas crianças? Vocês já ouviram falar de Saci Pererê? Nunca ouviu falar de Saci Pererê? Faz parte das histórias do nosso povo, que já sumiu. Ninguém ouve mais falar de Saci Pererê. E de todas as lendas que eram contadas pelos antigos, que tinham a ver com a nossa vida. Mas todo mundo conhece as histórias que vêm da Disneylândia, irmãos. Não é verdade? Então, os Estados Unidos é um império que exerce influência em todos os países do mundo. Assim era a Babilônia. Ela exercia influência em todos os países conhecidos naquela época. Era um império. Essa estátua, ela simboliza alguns grandes impérios que iriam exercer influência na vida da humanidade.
até os dias do fim. É profecia isso que ele está aqui falando. Vamos ver a interpretação. Versículo 36. Acompanhe comigo. Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos, na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Olha como ele fala com o rei. Não é? Ele podia maldizer o rei. Dizer, ó, tu é um rei violento, assassino, que faz isso, que faz aquilo. E ele era mesmo violento e assassino. Nabucodonosor era um homem bruto. Mas ele fala assim, olha, tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, poder, força e glória. Onde quer que habitem os filhos dos homens, nas tuas mãos ele entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez com que você reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Quer dizer, Babilônia é a cabeça da estátua. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro do lodo. E como os dedos dos pés da estátua eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por um lado o reino será forte, e por outro o reino será frágil. Quanto ao que viste do ferro, misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, o que ele quis dizer aqui? Que no fim dos tempos, haveria um império que iria separar as pessoas. Quando ele fala de barro e de ferro, os dedos dos pés da estátua, ele diz, olha, vai misturar com semente humana. Quer dizer, isso é uma representação das pessoas que vão ser separadas, daqueles que vão ficar à direita e à esquerda do Senhor, do joio e do trigo. Essas coisas não se misturam. Até bem pouco tempo, as pessoas conseguiam esconder aquilo que elas eram, não é verdade? Às vezes nós nos surpreendíamos até descobrindo que uma pessoa tinha uma vida meio torta, meio esquisita e tudo mais. De uns 10 anos para cá, isso mudou. As pessoas estão se expondo, estão dizendo quem elas são. É como se elas não pudessem mais conter dentro dela a sua verdadeira natureza. Isso faz com que a gente comece a ver coisas um tanto fora da normalidade. É o que está acontecendo no mundo. A gente vê as pessoas assumindo posturas e comportamentos que a gente nem imaginava que elas poderiam assumir. Isso quer dizer o quê? Que está havendo uma separação das pessoas. De que lado que eu estou ficando? Será que eu estou do lado do Senhor? Eu estou servindo a Deus ou estou servindo ao mundo? A gente fala dessas coisas aqui, irmãos, por causa do perigo que tem da gente ser arrastado. A nossa mente, ela é carregada de informações que vêm dos meios de comunicação, hoje da televisão e principalmente da internet. As redes sociais alimentam a nossa mente com muitas informações que não são boas, que afetam o nosso comportamento. Nós temos uma tendência de agir como as pessoas que estão ali agindo. Se alguém fala mal de alguém, a gente entra na mesma corrente.
Por quê? Porque por trás das redes sociais existem coisas invisíveis que estão influenciando o comportamento das massas e que os homens não conhecem, muito menos a igreja. Então não podem falar dessas coisas, mas nós podemos falar. Vocês vão ver daqui para frente as coisas cada dia mais ficarem loucas e sem sentido. A razão é espiritual, é uma separação, é uma peneira que está separando aquilo que vai ficar na terra, aquela parte que vai permanecer nela e os 2/3 que vão ser extirpados da face da terra. Pode parecer complicado, mas se a gente abrir o nosso coração, o Espírito Santo vai mostrar para nós e vai dizer o que está acontecendo. Veja que a seguir, versículo 44, ele conclui o pensamento. Olha, no dia desses reinados, o Deus do céu levantará o reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro reino. Ele não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos os reinos que houve na terra, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém. Irmãos, é difícil de entender isso aqui? Embora o assunto é profético, é fácil da gente entender. Ele está falando da história da humanidade e dos grandes impérios que influenciaram a formação desse mundo. Ué, se nós formos consultar os livros de história, não é livro bíblico não, pega o livro de história e vai ver a influência da Babilônia, a influência de Roma, do Império Romano, do Império Medo-Persa, do Império Egípcio, do Império Americano na vida das pessoas, dos povos. O profeta diz, olha, no dia desses reis, quer dizer, no dia desses impérios, o Senhor vai levantar o império definitivo. Esse nunca mais passará. A palavra diz, ele vai existir para sempre. O que é isso? O mundo novo, a nova humanidade, a nova Jerusalém, onde todos nós vamos habitar. Amém. É muito complicado esse assunto? Um pouquinho. Mas a gente precisa fazer um esforço para comer alguma coisinha mais sólida, viu, irmãos? Deixar de beber leite, não é? Eu já vi falar que esses assuntos assustam as pessoas. Eu fico imaginando o que vai acontecer quando chegar o problema e essas pessoas não saberem do que está acontecendo. O que elas vão fazer das suas vidas? Amém? Estamos num barco. Nós fomos lá no porão, descobrimos que o barco vai afundar. Está vazando água. Em cima, a maior festa. Então vamos continuar fazendo festa? Não, vamos falar para o povo, ó gente, esse negócio vai para o fundo. Esse barco vai afundar, vamos nos preparar para isso. Salva a vida, fala no rádio, vamos nos preparar. Vai ser um tempo difícil. Não, o pessoal quer que a gente continue fazendo de conta que não está acontecendo nada, que tudo é uma festa. Como nós vamos fazer, irmãos? Nós que somos os homens à frente do rebanho. Vamos esconder do povo, para o povo continuar ali fazendo festa? A hora que a coisa afundar, e agora? Agora vamos todo mundo para o fundo. Eu penso que nós precisamos tratar dos assuntos graves da casa do Senhor. Vamos concluir já, estamos no final. Da maneira que viste, versículo 45, que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio das mãos, que é Cristo, e ela espalhou todo o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro da estátua. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois deste tempo. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto, ficou de joelhos diante de Daniel e adorou-o. E ordenou que lhe oferecessem ofertas e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse,
Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores, sobre todos os sábios do reino. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu servindo ao rei. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços.